Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje a gente repercute essa pesquisa, né, que nós estamos falando aí desde o início do programa, e a gente está aqui com o professor Adriano Cerqueira, também com a Adriana aqui da Mercadológica, tem também a Francine Alves, nossa repórter de política, para repercutir esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professor Adriano Cerqueira já é quase nosso sócio aqui no Café com Política. Adriana Piedade, que toca essa pesquisa. Francine Alves, que foi a repórter que fez esse trabalho, compilou os dados e trouxe para o ouvinte aqui da Super Notícia FM. Bom, eu acho que a gente podia até começar de uma forma diferente hoje, né? Já que a Francine, ela que compilou esses dados todos, né? Francine, você que acompanhou, viu tudo. Faz a primeira pergunta aí para os nossos entrevistados de hoje. Pois é. Adriano, indo nas ruas, assim, para procurar pessoas que talvez fossem a favor do auxílio moradia, né? A Adriana sabe falar melhor desses dados, assim. Foi muito difícil encontrar alguém que fosse a favor. E eu fui numa região onde que a gente tem muitos poderes, assim, Justiça Federal, Tribunal de Contas, Assembleia de Minas, mas foi muito difícil. Por que disso? Realmente, talvez quem é a favor do auxílio moradia é porque faça parte desse seleto grupo de pessoas que recebam esse auxílio? Bom dia, é sempre um grande prazer estar aqui, agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que há uma percepção mais generalizada na sociedade que as autoridades estão recebendo muitos benefícios, né? O foro especial já é chamado de foro privilegiado, né? Eu acho que esse apelido, né, foro privilegiado, diz muita coisa, né? Então, é um problema muito sério, porque essas autoridades são representantes, né, de um poder que é originariamente popular, né, soberano. Então, é importante essa pesquisa, eu soldo que ela tenha acontecido tematicamente assim, porque mostra esse fosso de comunicação das autoridades, que elas já recebem um excelente salário e fora o salário ainda tem todos esses benefícios. Ou aumenta a transparência disso, e aí vê qual ajuste deve ser feito, ou então realmente tem que cortar na carne, porque o fosso só está aumentando e a raiva, né, essa insatisfação da população, como até estava se falando, né, tão polarizado, tão tematizado, mas em alguns assuntos há uma convergência maior. Né? Adriana Piedade, diretora de pesquisa da Mercadológica. Adriana, o que vocês perceberam, assim, nas perguntas que foram feitas, né, aos entrevistados? Qual foi o X da questão, por exemplo? Porque o professor ele falava aqui que esse apelido do foro especial para foro privilegiado, isso já causa uma reação nas pessoas. Vocês perceberam isso também quando se trata de auxílio? Por exemplo, independentemente do valor desse auxílio, quando se fala de auxílio para uma pessoa como um juiz, para um político, tal e tal, as pessoas também reagem com essa aversão? Exatamente. O que nós percebemos, até pegando um pouquinho o gancho do que o professor Adriano falou, a gente tem diversos temas que estão permeando o debate político e que vão participar efetivamente da eleição, agora de outubro. E esse foi um tema que foi um dos únicos temas que a gente percebeu até este momento que não tem essa polarização, que é uma polarização do país que vem desde a última eleição e que a gente observa em diversos temas, vamos dizer assim, importantes. Com relação a esse tema específico, ao conduzir essa pesquisa, os nossos entrevistadores, a gente teve uma rejeição muito grande e essa polarização deixou de existir. Ou seja, é uma demanda, de fato, da população brasileira, onde a grande maioria rejeita fortemente esses benefícios, esses salários, que por mais que estejam na lei, né, eles são legais, vamos dizer assim, mas existe uma rejeição muito forte. Adriana, até me chama a atenção o seguinte: a gente imaginava que o resultado fosse realmente expressivo contra esses auxílios. Sim. Mas o percentual é um percentual que é muito significativo. E o professor fica à vontade para complementar a resposta da Adriana também, professor. Vocês já esperavam? Era chover no molhado que as pessoas fossem contra, mas já era esperado que fosse esse percentual. A gente está falando de 96,3%. A gente deu na manchete aqui, quase 100% das pessoas, afinal. Exatamente. A gente esperava, claro, que fosse a maioria, né? Mas não com esse percentual tão robusto, tão significativo. Vale até comentar um dado que eu achei interessante, que se a gente faz essa análise, quando a gente estratifica pessoas que não têm algum servidor público na residência em que moram e
outras respondentes que têm algum servidor público que mora na residência, essa rejeição, ela nem é tão grande assim. Essas pessoas tendem a ser um pouco mais condescendentes, talvez por entender o trabalho que é feito, o porquê de alguns benefícios, como o uso de carro, enfim, para o uso do trabalho. Mas, ainda assim, a rejeição é muito grande e superou nossa expectativa inicial. E uma coisa que eu acho que é importante, que essa pesquisa, de certa forma, está mostrando nos dados, é que eu acho que nos últimos anos o comportamento das autoridades está um pouco abusivo. Assim, uso de helicóptero, por exemplo. As pessoas se deslocam, às vezes, dentro da própria cidade, de helicóptero para cima e para baixo. Eu brinco, né? Assim, parece que está virando ET, né? Quando você encontra com a autoridade, é um contato imediato de terceiro grau. Ele vem do céu, né? Toda uma parafernália. A gente não vê mais como no interior é comum o prefeito andando na cidade, né? Os vereadores. Eu acho que viver uma vida mais comum, andar mais, né? Usar o transporte coletivo até para sentir o problema, né? Eu acho que seria muito bem-vindo para as autoridades. Eu acho que elas estão assumindo um comportamento de celebridade, né? Enfim, de figura de alta roda, alta sociedade. E isso, a pesquisa revelou, está pegando muito mal, né? Está gerando uma forte rejeição por parte da população. No Brasil, há essa cultura, né? De que autoridades, além do alto salário, também recebam vários benefícios. E assim, conversando com as pessoas nas ruas, realmente todas as pessoas são contra e tudo. Mas a gente vê que passa-se a eleição e essas questões continuam em debate, eles continuam recebendo. Como que muda isso? É mesmo com a mobilização popular? Porque reclamar a gente reclama, né? Mas o que fazer de fato? Eu acho que é um pouco essa situação de desgaste, né? Assim, as autoridades, quando resolvem ir de avião comum, muitas dessas já estão sofrendo vaias, já estão percebendo essa situação de afastamento. Aí elas podem piorar a situação indo jatinho da FAB, indo em helicóptero, ou podem melhorar essa situação abrindo-se mais, né? Virando mais cidadão comum. Eu acho que a melhor resposta seria essa, né? Ter esse comportamento mais comum, porque afinal de contas eles estão representando o povo, né? Então, eles têm que aparentar ser mais isso aí. Eu acho que a tendência se não houver um comportamento diferente por parte dessa elite, talvez essas eleições façam uma renovação interessante, pessoas com um comportamento assim menos esbanjador. Eu acho que a tendência é realmente se assentar mais, senão é insustentável, né? Adriana, eu vejo aqui que na pesquisa o valor médio defendido pelo mineiro seria de R$ 963,62 desse auxílio, né? Seria o auxílio moradia que eles consideram justos. Mas esse número, esse dado aqui, R$ 963, isso foi um valor apresentado pela pesquisa ou não? Isso foi uma média que a Mercadológica acabou chegando a um consenso diante do que os mineiros apresentaram, as sugestões deles? Na verdade, na pesquisa nós criamos algumas faixas, né, de valores e também tinha a opção assim, não deve receber nada. Tanto que essa opção a gente teve 37% de respondentes que acham que não, eles não têm que receber esse auxílio, né? Eles já recebem salário, tem outros benefícios. Os trabalhadores comuns, vamos dizer assim, não têm esse tipo de benefício, por que eles vão receber? E na média, de fato, aí ficou R$ 965. Mas foi uma resposta espontânea dos respondentes. Me permite, é interessante esse valor, que ele é muito próximo do salário mínimo, né? Então, assim, é o valor de referência para boa parte, né? As pessoas estão querendo igualdade, do eleitorado, né? Que aí você vê o nível, né? O parâmetro que eles têm, o salário mínimo. Exatamente. É 22% do valor que é aplicado hoje, né? De cerca de 4.400. E que já serve de uma boa referência para as pessoas e que, inclusive, é o preço médio de um aluguel, por exemplo, de um apartamento mais simples, né? Não esses apartamentos suntuosos que muitas vezes as nossas autoridades moram, alugam, enfim, né? Há um tempo atrás a gente recebeu aqui um parlamentar que falou que com 4 mil e poucos reais não era nem suficiente para alugar um apartamentozinho de 3 quartos em Lourdes. Ora, a gente está falando do metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, a gente está falando de um apartamento 3 quartos. Será que um parlamentar que está aqui só em dias de semana vai precisar, de fato, de um apartamento de 80 metros quadrados, que foi aqui, ele reclamou de um apartamento para ele, 80 metros quadrados são poucos, deveria ir, talvez, nos apartamentos Minha Casa Minha Vida com 40, 45 metros quadrados para 10 pessoas de uma família. Mas, enfim, tirando o desabafo do âncora aqui, porque tem hora que a língua coça e que a gente precisa falar, professor Adriano Cerqueira,
A gente observa essa questão dos privilégios que existem no Brasil e talvez se a gente for pegar uma linha histórica, a gente vai perceber que isso vem de muito tempo. Seria talvez ainda uma origem das relações Casa Grande-Senzala e isso vem se replicando com o passar do tempo até a gente chegar a esse dado de hoje e a esse percentual que surpreendeu a todos nós? Eu acho que sim, infelizmente, porque não podemos esquecer que o Brasil já foi império, já teve uma classe nobre, né? Uma nobreza, uma aristocracia. A política nossa não é tão assim disputada. Você vê sobrinho, neto, bisneto seguindo a carreira política ou até mesmo jurídica. Às vezes, na família você tem um político, você tem um juiz nomeado por uma instância superior. Então, infelizmente, essa aristocracia formou-se uma aristocracia mesmo. Eles gostam de mostrar que são diferentes no estilo de vida, né? No modo como vivem, né? Nos hábitos de consumo, né? É por aí que eles se diferenciam. Eu vejo, rapidinho que eu vou falar, mas assim, pegaram uma mania da época imperial que os deputados, a boa parte eram nobres, então eles se referiam uns aos outros como nobres deputados. E a gente vê agora pessoas comuns, porque os comuns tomaram o poder, né? Os representantes do povo são comuns. Mas quando eles estão deputados ou senadores, eles se referem uns aos outros como nobres. Quando deveria assim, reles deputado, comum deputado, seria o tratamento mais adequado no regime republicano democrático. Mas não, eles querem se diferenciar. Eu acho que essa pesquisa está mostrando que a população já não está aguentando mais isso, né? Acho que é a hora de parar com essa bobagem. Quer complementar, Adriana? Fique à vontade. Complementar, só que eu acho importante deixar claro que nós não perguntamos o motivo dessa rejeição, mas esse comentário que eu vou fazer é baseado em diversas outras pesquisas, a gente roda o país todo fazendo, enfim, levantamentos. Eu acho que associado a isso que o professor Adriano falou, tem a questão também do baixo retorno dos serviços públicos que a gente tem, né? Então, eles estão lá em cima, estão ganhando uma série de privilégios e tudo mais, e o retorno que a população tem da política hoje é muito baixa. Existe uma insatisfação muito grande. Adriana, qual foi o perfil dos entrevistados, assim, das classes? Vocês conseguiram atingir todas as classes? Sim, essa pesquisa ela é representativa do estado de Minas Gerais, da população. Para construir o plano amostral, nós levamos em consideração a representatividade com relação a sexo, idade, escolaridade, a região, né, onde a pessoa mora e o porte da cidade também, que isso é importante. Às vezes, o comportamento, as percepções mudam de acordo com se é uma cidade muito grande, uma cidade muito pequena. Então, tudo isso é levado em consideração para fazer o desenho de uma pesquisa como essa. Perdão, mas, professor, outra coisa que a gente pode ver é o auxílio paletó, né? Que é a verba que os parlamentares têm para comprar vestimentas para trabalhar. Teve uma rejeição muito grande de 94,1%, falaram que não concorda, né? Mas em relação ao transporte, por exemplo, eles são contra o avião da FAB, mas com as passagens aéreas e os veículos oficiais, se mostrou assim, eles concordaram mais assim, pode, mas desde que seja só para serviço. Por que disso assim? Tem como a gente tentar achar um ponto em comum? Eu acho que a gente pode pensar, né, numas hipóteses. Eu acredito que é muito distante da realidade da maior parte, né, dos pesquisados, dos respondentes, uma questão como avião, né, jatinho. Avião até que está ficando um pouco mais comum. Então, eles até podem achar interessante a pessoa ter um carro para transportar e tal, com restrições. Eu acho que é menos incomum para eles essa visão. Mas mesmo assim, você ter metade já rejeitando isso, eu acredito que no passado haveria uma compreensão maior de que poderia haver esse tipo de distinção. Então, estou achando que a situação está complicando. Muito bem, a gente está chegando ao fim do Café com Política. Antes, eu queria registrar aqui pela nossa live no Facebook do Jornal O Tempo. A Juliana Madeira Dourado está comentando, professor, que de nobres os parlamentares não têm nada, aquilo que o senhor falava agora há pouco. E a Andréa Andrade, inclusive nossa companheira, editora do jornal O Tempo Contagem, está dizendo que é um tema que interessa e interessa a todos. Pois é, e hoje a gente recebeu
aqui nos estúdios para o Café com Política, o cientista político Adriano Cerqueira. Professor, mais uma vez, muito obrigado. O senhor que sempre nos ajuda aqui a entender essas grandes causas. Foi um prazer recebê-lo novamente. Prazer sempre meu. Pode sempre contar comigo e agradeço novamente. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Adriana Piedade, socióloga e diretora de pesquisa da Mercadológica. Obrigado pela vinda. Eu que agradeço, Rodrigo. Um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Francine Alves, nossa repórter, que está compilando os dados e trazendo esses dados para o ouvinte da Super Notícia FM. Lembrando que ao longo da semana a gente vai ter outros desdobramentos, outros dados, mais informações dessa pesquisa, né, Fran? Exatamente. Todo mundo ficar atento à rádio, ao jornal e ao portal Tempo. Muito obrigado pela presença aqui hoje, Francine.